cara que usa o próprio carro, ele tem que ter um seguro também próprio dele? Ou Então, se a empresa, voltar aqui no final de exemplo das semana, viajar? propagandistas, né? Se o carro é do Elton, o Elton foi contratado por um laboratório, ele vai usar o carro no dia a dia para exercer a atividade profissional e o laboratório paga o seguro, eu não precisaria fazer o meu seguro. Se ele for viajar no final de semana, que é porque é o carro dele, com a Eu família. acho que a própria política, aí depende muito do que a política da empresa vai determinar, né? Na questão do gerenciamento de risco, da prática das políticas de uso da empresa para o colaborador. Mas se o veículo é do colaborador, com certeza ela não vai poder proibi-lo de usar no fim de semana. Agora, se o veículo for da empresa e for concebido para o colaborador como um benefício, aí vai ter empresas que proíbem o uso no final de semana ou que limitam o uso, às vezes, aos filhos, o uso noturno, né? Cuja exposição ao risco seria maior, mas seria muito difícil controlar, né? De qualquer forma, eu já vi os dois modelos. Já vi as empresas que permitem o uso fim de semana, inclusive para viagens, e já vi empresa que a política proíbe justamente com medo desse uso, entre aspas, abusivo, poder trazer um prejuízo à sinistralidade da frota e isso acabar prejudicando a contratação de seguro nas renovações, né? Eu já vi os dois modelos, é muito comum. E aí, na sua análise de risco, você considera a política para precificação? Isso é muito importante, né? Se a gente tem acesso a essas políticas, por exemplo, uma coisa seria a gente... Vou usar um exemplo, deixando bem claro que eu sou morador de São Paulo, zona leste de São Paulo. É um mero exemplo, né? Se na aceitação do risco a gente tem 10 frotas que circulam na capital, mas que eu sei que o CEP de pernoite todos os CEPs de pernoite são da zona leste, provavelmente isso teria um agravo. Se eles disserem para mim, ou se a gente tiver o acesso à política de aceitação, à política de gestão de risco, desculpa, e essa política determinar que o uso dos colaboradores é exclusivo para o período comercial, que esses veículos não vão circular à noite, com certeza essa informação pode ser usada em prol de uma precificação ou de uma aceitação melhor. Então, isso é muito comum, né? Então, quanto mais informação no frota, desde a entrada do risco na seguradora até a conclusão da contratação, quanto mais informações o subscritor receber, o corretor conseguir angariar essas informações e compartilhar com a seguradora, melhor vai ser. Agora, Elton, você recebeu ali a política que fala que o cara não vai trafegar à noite. Mas aconteceu uma exceção. E o cara trafegou e nessa exceção, imaginando que é uma exceção de verdade, não é que o cara mentiu ali Como é que funciona? Veja bem, né? Diferente, a gente tem bastante ramos diferentes aqui nas entrevistas da Insurecast, eu já vi algumas. Muitas pessoas do mercado de transporte, por exemplo. O transporte é um seguro contratado absolutamente sob medida, com cláusulas particulares. Né? Já no caso do automóvel, do frota, ele é uma condição geral, ele é um contrato de adesão. Existe uma condição geral que... raros casos vai exigir uma cláusula particular proibindo o uso em determinados horários, né? Então, muito provavelmente o sinistro vai ter cobertura sem qualquer prejuízo. E pegando um gancho aí especificamente do teu exemplo, né, que foi um uso eventual, em seguro, tudo que mesmo que seja um seguro individual, cujo perfil tem ali as suas limitações e as suas indicações de cobertura, tudo que for esporádico em seguro tem cobertura. Né? Eu não posso penalizar o segurado por conta de um uso esporádico. O carro é um patrimônio dele, está ali em prol do benefício, né? do bem-estar, do transporte dele no dia a dia. Então, sei lá, vamos citar um exemplo. A região de circulação é São Paulo capital, mas por alguma necessidade o cara precisou ir para o Rio de Janeiro numa data específica, e o Rio de Janeiro ele é um lugar que ele nunca passa. De novo, nenhum preconceito contra as regiões citadas, né? Eu adoro o Rio de Janeiro. E o veículo for roubado no Rio de Janeiro, é um uso esporádico, não vai ter qualquer prejuízo à cobertura. Agora, se ficar detectado que toda semana o cara ia lá para o Rio de Janeiro, que é uma região mais gravosa, e deixava o veículo fora da garagem, aí a gente pode começar a pensar em algum prejuízo de cobertura. Se o cara nunca colocou essa informação no questionário e provavelmente notou-se que ele ia todos os dias para o Rio de Janeiro, um cenário hipotético e impossível, mas vamos pegar esse exemplo.
Aconteceu, aí sim é uma Se atitude houve, constatação. se houve a omissão de uma informação que agrava o risco, isso ficar comprovado, né, e tem mais fatores ainda, né? A questão sempre de sinistro. Sempre que envolve sinistro, a gente tem o famoso nexo causal. Uhum. Aquela foi a razão pela qual o sinistro se deu. Se a seguradora começar a conseguir comprovar isso, naturalmente ela pode negar uma indenização. Mas fora isso, não. No Frota, primeiro que o Frota tem alguns conceitos de Frota, né? Por exemplo, Frota, por princípio, é uma apólice que não tem questionário de avaliação de risco. Então, as informações que são recebidas no início da subscrição, elas são utilizadas para o benefício do segurado em termos de aceitação e precificação. Se não houve nenhuma informação inverídica, se não houve nenhuma falsa declaração, dificilmente o segurado vai perder alguma indenização.